Hoje eu tenho algo muito especial para você. Além da correção de todos os exercícios de matemática dessa prova aqui, eu preparei para você um PDF especial. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Não apenas para que você consiga acompanhar a resolução passo a passo aqui que eu vou fazer de todas as questões em vídeo, mas também para que você tenha esse material impresso quando você for estudar para algum outro concurso. Afinal de contas, as questões de matemática muitas vezes são parecidas. O preço está extremamente acessível, cara. É só clicar aqui embaixo, você vai comprar lá na Hotmart. É um PDF, ele vai ser enviado para você. E eu espero que você goste tanto do PDF quanto da resolução aqui de cada um dos exercícios. Bora lá então diretamente para a resolução dessa prova. Questão 16. O volume de um prisma hexagonal regular é 81 raiz de 3 centímetros cúbicos. Qual é o valor da sua altura, sabendo que ela é o dobro da aresta da base? Primeiro, para a gente ter uma visão prática do que está acontecendo aqui, mais visual, eu vou fazer um desenho aqui desse prisma hexagonal regular. Feito o desenho, agora a gente vai tirar as informações aqui do enunciado. O volume de um prisma hexagonal regular é 81 raiz de 3 centímetros. Vou escrever essa informação aqui, ó. O volume é igual a 81 raiz de 3 centímetros quadrados. Na verdade, centímetros cúbicos. Eu errei durante a gravação, mas aí percebi e corrigi na edição e no PDF também. Mas a gente também precisa lembrar da fórmula do volume. Quando se trata de um prisma, o volume é você pegar a área da base, que nesse caso aqui é um hexágono, e multiplicar pela altura. A altura que nós estamos chamando de H. E esse lado do prisma, que é o Azinho, eu vou escrever na fórmula do volume aqui. Qual que é essa fórmula do volume? Ela é 3 raiz de 3 vezes o lado, que ao invés de L, como normalmente aparece, vai ser A, nesse caso de aresta, elevado ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por 2. Essa daqui é a área da base, é a área de um hexágono regular. Deixa eu escrever essa informação aqui para você. Beleza, agora falta multiplicar pela altura, assim a gente obtém o volume. Então, o lado esquerdo já foi reescrito aqui, ó. O volume é basicamente isso daqui, que tá feio por enquanto, mas já vai ficar muito tranquilo. Isso continua sendo igual a 81 raiz de 3. Agora é o seguinte, nós temos duas letras ali. Eu tenho a letra A e eu tenho a letra H. E o enunciado permite que a gente deixe de forma mais simples isso, eliminando uma dessas letras, colocando uma em função da outra. Olha só a continuidade aqui, ó. Qual é o valor da sua altura? Essa é a pergunta, né? A gente quer descobrir então o valor de H, sabendo que ela é o dobro da aresta da base. Então, reescrevendo essa outra parte aqui, nós temos que a altura é igual a 2 vezes a aresta da base. 2 vezes A. Como a nossa intenção aqui é descobrir o valor da altura, essa é a nossa meta no exercício, então eu quero descobrir quanto vale H. Por esse motivo, eu quero pegar esse A que está escrito aqui na nossa fórmula e deixar ele em função de H. Assim a gente só fica com a letra H aparecendo ali e chega diretamente na resposta. Então aqui, ó, eu não vou deixar nesse formato. A altura é igual a 2 vezes a aresta. Eu vou deixar esse 2 que está multiplicando aqui do lado esquerdo, dividindo. Vai ficar H dividido por 2 igual a A. Em outras palavras, a gente pode dizer que a aresta é a metade da altura. A gente poderia falar assim também, né? Então, essa informação aqui eu vou utilizar para reescrever esse A ao quadrado. Fazer uma setinha vindo aqui e uma outra setinha vindo aqui do enunciado, para você saber de onde estão vindo as informações na hora que você for revisar ali. Agora vamos lá, reescrevendo só onde aparece A ao quadrado. Ao invés de nós escrevermos A, eu vou elevar esse lado aqui ao quadrado e vou escrever ali. Ao invés de H sobre 2, H ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4. Então, reescrevemos esse trecho aqui. O restante todo eu vou repetir. 3 raiz de 3 multiplica isso daqui, né? Está sendo dividido por 2. Isso aqui está sendo multiplicado por H. E tudo isso é igual a 81 raiz de 3. Por mais que pareça muito esquisito, né? Agora a gente só tem a letra H para isolar, ó. Esse 2 que está dividindo, do lado direito eu posso deixar ele multiplicando. Então eu vou ficar com 81, que multiplica a raiz de 3, que multiplica 2. Esse 3 raiz de 3 aqui está multiplicando do lado direito, eu posso escrever ele dividindo. Então 3 raiz de 3 vai ficar aqui no denominador. Então essas duas coisas aqui nós já deixamos lá do lado direito do sinal de igual. Agora fica essa outra parte aqui, ó. Eu vou fazer parte por parte, tá? Porque tem gente que tem dificuldade com isso. Então, eu vou reescrever aqui. E agora sim, ó. Eu tenho 4 dividindo aqui do lado direito, vai ficar multiplicando. E aqui nós temos H ao quadrado vezes H. Portanto, H ao cubo é igual. E a gente divide o que for possível dividir.
Por exemplo, 81 dividido por 3 resulta 27. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 resulta 1. E 2 vezes 4 resulta 8. Dessa forma, h ao cubo é 27 vezes 8. Esse elevado ao cubo a gente pode deixar do outro lado como raiz cúbica. Então, h é igual a raiz cúbica de 27 vezes 8. A gente não precisa fazer essa multiplicação. Se você lembra que raiz cúbica é um número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. Então, pensa assim, ó, que número vezes ele mesmo, que resulta 27. É o 3, né? 3 vezes 3 vezes 3, 27. E a mesma coisa para o 8. Que número vezes ele mesmo, resulta 8. É o 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Portanto, a gente vai ter como resposta 3 e 2. E 3 que multiplica 2 resulta na nossa altura, que é 6. Então, a altura igual a 6 centímetros. Alternativa correta, letra B. Bora para o próximo exercício. Ao lançar duas moedas honestas simultaneamente, qual é a probabilidade que ambos os resultados sejam iguais, ou seja, duas caras ou duas coroas? Aqui a gente precisa lembrar das regras de probabilidade. Quando a gente está falando a respeito de probabilidade, tem duas palavras especiais, que são as palavras e ou. Quando nós estamos falando de e, no assunto probabilidade, tá? Nós estamos falando de uma multiplicação. E quando nós falamos de ou, nós estamos falando de uma adição. Tem até uma regrinha que a galera decora que é assim, ó. O e é de vezes e o ou é de soma. Para você poder decorar isso mais facilmente. Vou deixar aqui do lado direito como um balãozinho de pensamento, tá? Só para você lembrar dessa ideia. Nesse caso aqui, está falando a respeito da probabilidade que ambos os resultados sejam iguais. Ou seja, duas caras ou duas coroas. Então, a gente precisa calcular qual que é a probabilidade de sair cara e a probabilidade de sair cara. Então, essa é uma primeira situação. Ou a probabilidade de sair coroa e a probabilidade de sair coroa. Então, nós temos uma primeira situação onde saem duas caras ou uma segunda situação onde saem duas coroas. E o que a gente costuma fazer em matemática é escrever de forma mais simples, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou chamar de C a cara e eu vou chamar de K coroa. E nós vamos transformar a linguagem mais ou menos em português aqui, né? E, ou, esse E aqui também. Nós vamos transformar essa linguagem na linguagem matemática. Temos aqui, então, a probabilidade de sair cara e vezes, né? A probabilidade de sair cara. Então, essa é a primeira situação. Ou, aí eu vou somar, né? Probabilidade de coroa vezes a probabilidade de sair coroa também. Reescrita a frase, entendido o que está acontecendo, aí fica muito simples, né? De a gente fazer o cálculo. A probabilidade de sair cara é de 50%, né? Eu posso pensar nisso, eu posso pensar em 1 de um total de 2, vezes 1 de um total de 2, mais a probabilidade de sair coroa também. É uma de um total de duas faces, vezes uma de um total de duas faces. Agora, fazendo as multiplicações, aqui nós temos 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, e esse próximo aqui é a mesma coisa, né? 1 quarto também. Ou seja, nós temos 2 quartos quando a gente faz essa adição de frações, e a gente pode simplificar aqui, dividindo tanto em cima quanto embaixo por 2, resultando em 1 sobre 2. E a alternativa correta é a letra E. E de espero que você tenha acertado essa daí. Bora para a próxima questão agora. Se x e y são positivos e x, xy e 4x estão nessa ordem em progressão geométrica, qual é o valor de 2y? Bom, a primeira coisa é lembrar do conceito de progressão geométrica. A gente tem algo em progressão geométrica quando tem uma multiplicação por uma razão. Vou dar um exemplo numérico aqui para as pessoas que não gostam muito das letras, né? Por exemplo, se você começa... Só para não começar, não vou começar no 2 aqui, ó. Eu vou colocar a razão como se fosse 3, tá? Então, quem seria o próximo termo se a razão fosse 3? Seria 2 vezes 3, que resultaria 6. E o próximo termo seria 6 vezes 3, que resultaria 18. E assim, essa progressão geométrica seguiria, tá? Então, eu sempre tenho o termo anterior vezes a razão. Aí tá dizendo assim, ó, se x e y são positivos e eles estão nessa ordem em PG, isso significa o quê? Que você tem um determinado número x, na sequência você tem um número x e y, só aí a gente já consegue descobrir qual é a razão. A razão é y. Porque
Se aqui nós estamos no 2 e aqui nós estamos no 6, o que é o 6, né? É esse 2 aqui, vou colocar de azul, ó, que multiplica por uma razão. Essa razão aqui, ó, é 3. Então, se eu tenho exatamente o mesmo número e eu estou multiplicando aqui por 3, 3 é essa razão. Espero que você tenha pegado essa ideia. Estou usando números em cima só para dar um exemplo, tá? Então, se eu estou aqui, ó, no x e eu estou aqui no próximo termo de uma PG e eu tenho o mesmo x que eu tinha antes, significa o quê? Que eu multipliquei esse x por um y. Se eu estou multiplicando por um y, significa que esse y é a razão dessa PG. Ou seja, essa multiplicação aqui vai continuar acontecendo. No caso numérico ali, ó, nós temos o 6, né, esse número aqui, que multiplica pela razão que é 3, nesse exemplo de cima, e isso vai resultar 18, que é o próximo termo da PG. Nesse nosso caso aqui, a razão não vai mudar, tá? Vai continuar sendo y. Então, eu estou pegando xy, que é esse termo aqui, e eu estou multiplicando pela razão, que é y, e o resultado é xy ao quadrado. Só que o exercício também diz assim, ó, isso daqui é 4x. Então, o exercício, ele informa para a gente que 4x é a mesma coisa que xy ao quadrado. E isso é excelente, porque a partir dessa informação, sabendo que nesses dois casos aqui eles são iguais, nós podemos aqui fazer alguns cortes, né? Se eu sei que xy ao quadrado é igual a 4x, e nós sabemos também que tanto x quanto y são positivos, ou seja, eles são maiores do que zero, eu sei que eu posso cortar esse x com esse x aqui. Portanto, y ao quadrado é 4. Vou colocar aqui, ó. Então, y ao quadrado é igual a 4. Se y ao quadrado é igual a 4, então y é igual a raiz quadrada de 4. E muita gente pode pensar, talvez, que você tem o 2 e o menos 2. Mas aqui está dizendo que y é positivo. Então, sem sombra de dúvidas, y aqui necessariamente é igual a 2. Descoberto o valor de y, a gente pode dizer aqui o que está sendo perguntado, né? Qual é o valor de 2y? Então, se y é igual a 2, vou escrever aqui, ó. Portanto, 2y é igual a 4. A alternativa correta é a letra B. E aí a gente não precisa ficar se preocupando em quem que é x, quem que é xy. Nós já descobrimos a resposta ali só por conta dessa última comparação feita. Então, deixa eu deixar bonitinho aqui o seu PDF, tá? Para você entender de onde saiu isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo numérico para as pessoas aí que têm dificuldade com letras. Não são poucas, viu? Se você acha que você está sozinho nessa, de ter dificuldade com letras, saiba que é uma das reclamações mais recorrentes que eu recebo aqui em aulas, tá? Quando colocam letras, tudo fica muito bagunçado. Então, aqui nós organizamos essa informação, daqui nós partimos para cá, e chegamos aqui na conclusão. Espero que você tenha gostado desse exercício. E esse terceiro exercício aqui fecha a nossa primeira folha A4. E aí, se você estivesse perguntando aí que folha A4, do que você está falando, é porque você pulou um trecho do vídeo, talvez, onde eu disse que eu vou ofertar para ti esse PDF aqui organizadinho com as informações, tá? Então, vale a pena você dar uma conferida aí na descrição do vídeo e ter esse material por escrito para você. Na hora que você for revisar para alguma outra prova, você tem ali tudo anotadinho. Bora para a próxima questão. Questão 19. Um grupo com 5 caminhões consegue transportar 60 metros cúbicos de granito em uma única viagem. Para transportar 240 metros cúbicos de granito, quantos caminhões serão necessários? Essa a gente consegue resolver com regra de 3 simples. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, coloca aqui a quantidade de caminhões em uma coluna e a quantidade de metros cúbicos de granito na outra. 5 caminhões transportam 60 metros cúbicos. Então, eu coloco aqui 5 e aqui 60 em uma única viagem. E aí, aqui nós precisamos subentender que esses 240 metros cúbicos de granito também serão levados em uma única viagem, porque isso não está explícito aqui, mas subentende-se isso, tá? E aí a gente precisa subentender porque é uma questão de matemática, né? Porque se a gente for para a lógica da vida, um único caminhão consegue, só vai levar muito tempo, mas ele consegue. A gente precisa entender a partir dos dados que o enunciado deu aqui pra gente, ou então entrar com recurso, né? Porque não foi dito aqui em uma única viagem. Se tivesse isso escrito depois dessa vírgula aqui, ó, aí estaria tudo certo. Se não, eu acredito que cabe recurso. Para transportar 240 metros cúbicos de granito, quantos caminhões são necessários? Então, aqui está o X da questão. Nós temos aqui regra de 3, ela é simples, e a proporção é direta. Como que a gente sabe que a proporção é direta? Porque quanto mais caminhões nós temos,
mais granito a gente consegue levar de uma só vez. Então, conforme eu aumento uma grandeza, aumenta a outra grandeza, portanto, elas são diretamente proporcionais. E para resolver esse tipo de conta, a gente faz a multiplicação cruzada simples aqui. Eu vou multiplicar 5 vezes 240, 5 vezes 240, e isso será igual a 60 vezes x, que é 60x. Como a intenção é isolar o x, esse 60 que está multiplicando, eu vou deixar escrito do lado esquerdo, dividindo. Então, nós ficamos com 5 vezes 240 dividido por 60, e isso é igual a x. Quando nós temos apenas multiplicação e divisão acontecendo, e você tem zeros à direita, nós podemos cancelar esses zeros aqui. É a mesma coisa que dividir por 10, o numerador e o denominador. E aí, para não precisar fazer uma conta grande, né? Primeiro multiplicar 5 por 24, depois pegar esse número grande e dividir por 6, a gente começa pelo simples aqui, ó, 24 dividido por 6, que resulta 4. E esse 5 aqui nós repetimos, vai ficar 5 vezes 4 igual a x, ou eu posso escrever que x é igual a 5 vezes 4, tanto faz essa ordem, tá? Portanto, x é igual a 20. E essa é a nossa resposta final aqui, alternativa D. Para transportar 240 metros cúbicos de granito, a gente precisa de 20 caminhões se nós quisermos levar de uma só vez. Bora para a próxima. O investidor aplicou um total de R$30 mil em 2 fundos de investimento distintos. O fundo A, que rende 0,8% ao mês. Vamos escrever essa informação aqui, ó. A informação sobre o rendimento do fundo A, 0,8% ao mês. E o fundo B, que rende 1,2% ao mês. Considerando que o rendimento total dos dois fundos, então quando a gente ver o que cada um rendeu e adicionar isso, vai resultar o quê? R$300. Determine qual foi o valor aplicado em cada fundo. Eu vou pensar da seguinte forma, ó. Nós temos R$30 mil vezes a aplicação que aconteceu no fundo A, que vai render ali 0,8%. E essa daqui é uma parte do seu rendimento. Eu vou colocar uma multiplicação por uma letra P, indicando que é uma parte desse rendimento, tá? E para ficar bem didático, eu vou escrever aqui embaixo, ó, rendimento A. E aí nós vamos adicionar com o rendimento B. O rendimento B são os R$30 mil multiplicados por 1,2% vezes, aí eu não vou multiplicar por P, eu vou multiplicar por 1 menos P. O que significa esse 1 menos P? A gente está olhando para uma parte daquilo que foi aplicado, certo? Uma porcentagem. Então, isso daqui vai ser uma determinada porcentagem e isso daqui vai ser o 100% menos aquela parte, menos aquela porcentagem ali. É só a gente pensar assim, né? Ó, se eu tenho uma determinada porcentagem, com o que eu tenho que somar para que isso resulte 100%? Eu posso escrever assim, 100%. Eu posso escrever 100%, desse jeito aqui, 100%. Ou eu posso fazer essa divisão, né? 100 dividido por 100 resulta 1. Essa é a forma decimal de escrever a porcentagem 100%. Eu preciso adicionar P com alguma coisa para resultar 1. Que alguma coisa é essa, né? Vou colocar aqui a letra Q só para representar, tá? E vou deixar essa letra Q isolada agora, ó. Vou escrever a letra Q aqui, é igual a 1. Esse P está adicionando do outro lado, vai ficar subtraindo P. Então, o que precisa estar escrito aqui, né? Precisa estar escrito 1 menos P, que é justamente isso aqui. P é uma porcentagem e 1 menos P é o restante que falta para chegar no 100%. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso depois, né? E você tem aqui o rendimento B. Quando você soma o rendimento de A e o rendimento de B, o exercício disse aqui que o resultado é 300. Então, eu vou colocar aqui, ó, 300. E aí, a intenção aqui é a gente descobrir o valor de P para que nós possamos substituir tanto aqui quanto aqui. Substituindo aqui, você vai descobrir quanto que foi aplicado no rendimento A. E substituindo aqui, você vai descobrir quanto foi aplicado no rendimento B. Mas primeiro, vamos descobrir o valor de P. Vou tentar tornar isso o mais simples possível aqui para você. Percebe que o 30 mil está repetindo? Ó, ele está aqui e ele está aqui. Eu posso deixar ele, então, em evidência. Eu vou colocar aqui, ó, 30 mil, que multiplica 0,8% vezes P, mais esse restante aqui, ó, 1,2% vezes 1 menos P. Então, deixa eu usar colchetes aqui, porque ali está usando parênteses, e isso é igual a 300. Percebe que a porcentagem também, ó, ela repete aqui, ela repete aqui. Então, eu poderia jogar para fora também, já vou fazer isso aqui, jogar para fora desse colchetes, né? Em outras palavras, vamos deixar em evidência. O que significa porcentagem? Significa uma divisão por 100. Então, eu vou deixar nesse formatinho aqui já, ó. 1 sobre 100. E olha só como essas informações já facilitam a nossa vida. Eu tenho aqui uma divisão por 100. É como se eu fizesse 30 mil vezes 1 dividido por 100. Então, eu posso cortar 2 zeros aqui
com 2 zeros aqui. E ficou 1 dividido por 1, que é 1 mesmo, né? E aí eu vou ficar apenas com 300 aqui, né? 300 vezes 1 resulta 300. Ele está multiplicando. Do lado direito eu posso passar dividindo. Em outras palavras, nós temos isso, ó, 0,8p mais 1,2 que multiplica 1 menos p é a mesma coisa que 1, porque esse 300 aqui estava multiplicando, passou dividindo, aqui tem 300, 300 dividido por 300 é 1. Agora fazendo essa multiplicação, ó, 1,2 vezes 1 resulta 1,2. 1,2 vezes menos p resulta menos 1,2p. Aqui eu tenho 0,8p, escrevo esse sinal de mais, é igual a 1. E tem um monte de vírgulas aqui, eu quero sumir com essas vírgulas, então eu vou multiplicar tudo por 10. Assim a gente pode escrever 8p mais 12 menos 12p igual a 10. E aí a gente vai continuar a continha aqui do lado direito, ali em cima. Eu vou ter aqui, ó, 8p menos 12p resulta menos 4p. Isso é igual a 10. Esse 12 aqui vai passar para o lado direito subtraindo, então vai ficar 10 menos 12. O resultado é menos 2. Agora nós temos menos 4 multiplicando, ele vai ficar do lado direito dividindo. Portanto, p é menos 2 dividido por menos 4. Menos dividido por menos resulta mais. E 2 dividido por 4 pode ser simplificado, né? Eu posso colocar aqui que p é igual a 2/4 ou escrever direto, já que p é igual a meio. Lembra que eu te falei que p era justamente aqui uma porcentagem da aplicação ali no rendimento A? Bom, ele significa 1 sobre 2, ele significa 0,5. Ou ainda, se eu multiplicar aqui embaixo e em cima por 50, para ficar bem óbvio, ó, nós temos aqui 50 por 100, ou ainda, outra forma de escrever, 50%. Essa é a aplicação P, ou seja, isso é o quanto foi aplicado ali no rendimento A. E aí fica fácil fazer a conta para o rendimento B, né? Porque se 50% foi para A, os outros 50% foram para B. Aplicou metade em um e metade no outro. Agora, se você olhar as respostas, ela está sendo dada aqui em dinheiro, né? Então tem o dinheiro aplicado em cada um dos fundos. Bom, basta eu olhar quanto é 50% então. 50% de 30 mil. É a mesma coisa que a metade de 30 mil. Portanto, 50% é 15 mil. E a resposta certa é a letra C. Foi aplicado 15 mil reais no fundo A e 15 mil reais no fundo D. Colocando só essa conclusão por escrito aqui, ó, 50% vezes 30 mil é a mesma coisa que metade de 30 mil, né? 15 mil. Portanto, essa daqui é a nossa conclusão. Espero que você tenha entendido e gostado da questão 20. Bora para a próxima questão. Questão 21. Calculando sua expressão seno de x sobre 1 mais cosseno de x, mais 1 mais cosseno de x, dividido por seno de x para todo x pertencente aos reais, tem-se como resultado qual dessas opções aqui? Essa daqui mistura 3 coisas que as pessoas não são muito fãs, né? Uma delas é trabalhar com letras, tá aqui o x, né? Outra é trabalhar com seno e cosseno. E a outra é trabalhar com frações. Então é um combo muito legal aqui, mas dá para fazer de uma forma muito tranquila, que é a seguinte, ó. Eu vou pegar essa primeira fração aqui, seno de x, sobre 1 mais cosseno de x. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. E eu vou usar aqui o seno de x e você já vai entender o porquê. Vou multiplicar aqui por seno de x sobre seno de x. Eu posso fazer isso sem mudar nada do que está escrito aqui em relação ao valor. Eu vou mudar a forma de escrever, mas eu não vou mudar o valor, porque seno de x dividido por seno de x é 1. Então, não estou mudando nada, né? Estou multiplicando por 1, só o formato dele que vai modificar ali. Mais, próxima fração, 1 mais cosseno de x dividido por seno de x. E esse outro aqui, essa outra fração, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por esse outro denominador aqui, 1 mais cosseno de x. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, vezes 1 mais cosseno de x. Tanto o numerador quanto o denominador. Pela mesma ideia, você vai ter um valor aqui que resulta 1, então eu não estou mudando aqui essa fração, beleza? Então, para que escrever assim, né? Bom, quando a gente escreve 1 mais cosseno de x e multiplica isso por seno de x, e quando a gente escreve seno de x multiplicando por 1 mais cosseno de x, você concorda comigo que vai resultar a mesma coisa? Então, nós teremos o mesmo denominador. Eu posso escrever esse denominador em comum como um denominador só de uma fração grandona. Vai ficar assim, então, ó, seno de x vezes 1 mais cosseno de x. Esse é o nosso denominador. E no numerador temos seno de x vezes seno de x, é seno ao quadrado de x. Cuidado para não escrever seno de x ao quadrado, tá? Porque aí não faz sentido. A gente tem o seno ao quadrado de x. E aqui, ó, nós temos 1 mais cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x.
que é 1 mais cosseno de x ao quadrado. Então, é o quadrado de uma soma. Isso resulta o quadrado do primeiro termo, que é 1, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 1, vezes o segundo, que é cosseno de x, mais o quadrado do segundo, ou seja, cosseno ao quadrado de x. E pela relação fundamental da trigonometria, nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x resulta 1. Eu vou deixar até anotado aqui em cima, inclusive. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Então, vou substituir aqui essa adição que aconteceu ali. Vai ficar assim, 1, que é o resultado dessa soma aqui, mais esse 1 aqui, mais 2 vezes cosseno de x. E o denominador a gente repete. Só para não precisar fazer mais uma linha de conta desnecessariamente aqui, eu vou fazer essa adição, tá? 1 mais 1 resulta 2. Deixa eu apagar aqui e já fazer essa conta aqui na mesma linha. Aí perceba que você tem 2 aqui e aqui. Portanto, você pode escrever esse 2 em evidência. Nota que eu nem mexi no denominador muita coisa aqui por enquanto, tá? Eu estou na esperança de poder eliminar esse denominador. Então, vamos continuar deixando mais simples o nosso numerador. Eu tenho 2 em evidência, como eu falei para você, e eu tenho que pensar assim, 2 vezes que valor que retorna no 2? 2 vezes 1. E 2 vezes qual outro valor que retorna em 2 cosseno de x? Simplesmente cosseno de x. Aqui no denominador vou repetir. E olha só que legal, ó. Temos 1 mais cosseno de x no numerador e 1 mais cosseno de x no denominador. Como aqui está acontecendo uma multiplicação de termos e aqui também eu não estou adicionando, né? Aqui não é 2 mais alguma coisa. Aqui é 2 vezes exatamente esse valor e aqui é seno de x vezes exatamente esse valor. Então, nós podemos, nessa situação, cancelar o de cima com o de baixo, ficando apenas com 2 no numerador e seno de x no denominador. Mas eu vou escrever assim, ó, 2 assim, vezes 1 sobre seno de x. Escrevi de forma separada para ficar mais fácil de perceber aqui esse 1 sobre seno de x, que é uma outra relação trigonométrica que a gente chama de cossecante. A cossecante de x é a mesma coisa que 1 sobre seno de x. Então, ao invés de nós escrevermos assim, nós vamos escrever cossecante de x simplesmente para que seja o formato das respostas aqui, ó. No caso, a letra E. Nós temos 2 vezes a cossecante de x. E algo que acontece muito em questões de concurso público é, às vezes, a pessoa chegar exatamente na resposta certa, você chega num negócio assim, por exemplo, e não sabe que você chegou porque não tem a opção exatamente desse jeito escrita ali. Então, por esse motivo, é importante você saber várias formas de escrever aqui, não só as relações trigonométricas, como as relações, né, na matemática como um todo. Espero que tenha ficado clara essa questão e bora para a próxima. Questão 22. Em uma escola, 400 alunos foram questionados sobre as vacinas que já receberam. Dentre eles, 240 alunos foram vacinados contra a hepatite B e 100 alunos contra a febre amarela. Além disso, 80 alunos não tomaram nenhuma dessas vacinas. Qual é a probabilidade que um aluno escolhido aleatoriamente tenha recebido ambas as vacinas? Aí é o seguinte, eu vou anotar algumas coisas aqui e isso vai muito de questão de gosto, tá? Eu prefiro escrever primeiro essa informação, ó. 100 alunos contra a febre amarela foram vacinados. Por que eu prefiro escrever essa primeiro? Por causa da letra A, febre amarela. Então, eu vou colocar o A porque é fácil de lembrar disso, ó. Conjuntinho A tem a ver com febre amarela. E existe um conjunto B, que aqui foi vacinado contra hepatite B. Então, eu vou deixar aqui como conjunto B, porque fica muito mais fácil de lembrar e entender, tá? Então, aqui é hepatite, a vacina que eles tomaram. Contra a hepatite, né? Contra a hepatite B. Bom, agora tem algo muito importante sendo perguntado, né? Você quer saber aqui qual é a probabilidade que um aluno escolhido aleatoriamente tenha recebido ambas as vacinas. Então, você precisa descobrir qual é esse X aqui que está tanto no grupo A quanto nesse grupo B. A gente tem que descobrir a quantidade aqui que está nos dois grupos simultaneamente. E nós temos uma informação extremamente importante que é 80 alunos não tomaram nenhuma dessas vacinas. Então, se eu pegar aqui a quantidade que se vacinou, o total não vai ser 400. O total vai ser, deixa eu escrever aqui, ó, total de vacinados. Vai ser todos os alunos, são os 400, menos os 80 que não foram vacinados. E isso resulta 320. Então, nós estamos lidando aqui nessa situação com 320 alunos, não 400. E aí nós sabemos que no grupo A tem 100 alunos. Então, beleza. A tem uma quantidade, esse hashtag significa isso, de 100. E no grupo B, nosso hashtag B aqui vai ser, os que foram vacinados contra a hepatite, 240. Agora acontece algo muito interessante que é assim, ó. Quando eu pego todos os elementos desse grupo aqui, eu estou pegando uma parte que está também no outro grupo.
Estou pegando aquele x. E aí, quando nós somarmos com essa quantidade aqui, eu estou novamente pegando o x. Então, eu já tenho que ir com essa informação aqui em mente. O x está sendo contado 2 vezes. E a gente vai fazer isso de propósito. Eu vou somar esse 100 com 240, hashtag A mais hashtag B, resulta 340. Mas a gente tem a informação de que o total de vacinados foi 320. Então, 340 passou em 20 unidades em relação ao total que foi vacinado. Isso significa que o 20 foi contado 2 vezes. Esse 20 é justamente aqui o valorzinho de x, então. Vou colocar aqui, ó. Portanto, x é igual a 20, devido a essa explicação que eu acabei de te falar. Mas a conta ainda não terminou, tá? E tem gente que vai olhar para esse 20 e marcar a letra D. Não é isso. Então, para finalmente a gente concluir a questão, nós precisamos comparar aqui esses 20 em relação ao total. A pergunta é, qual é a probabilidade de que um aluno escolhido aleatoriamente tenha recebido ambas as vacinas? Um aluno aleatoriamente não falou a respeito dos alunos que receberam as vacinas, falou de todos eles, e isso inclui aqueles que não foram vacinados, esses 80 aqui. Portanto, está falando de 400 no total. Isso é extremamente importante, porque vai fazer diferença. Na hora de a gente calcular a probabilidade aqui, ó, deixa eu continuar a conta aqui assim, a probabilidade de que tenha tomado a vacina A e a vacina B é igual a 20, que é a quantidade que existe aqui, né, nessa interseção que a gente acabou de calcular, de um total de 400 alunos. E aí já está muito fácil aqui de a gente transformar esse denominador em 100. Basta que a gente faça uma divisão por 4. Quando a gente conseguir fazer isso, né, o objetivo é deixar em porcentagem, é muito legal, porque vai ficar assim, ó, 400 dividido por 4 resulta 100. 20 dividido por 4 resulta 5. E aí a própria leitura já ajuda, ó, 5 por 100. 5%. Alternativa A. Espero que você tenha entendido essa e bora para a próxima questão. Questão 23. Os lados de um triângulo retângulo estão em progressão aritmética. Determine a tangente do menor ângulo agudo desse triângulo. E aí é o seguinte, tem um triângulo clássico que todo mundo conhece, acredito eu, que tem 3 centímetros em uma das dimensões dele, 4 centímetros na outra, e a hipotenusa vale 5. Cumpre com o solicitado, né? É um triângulo retângulo e está em progressão aritmética, com a razão 1. A gente tem aqui o 3, mais 1, 4, mais 1, 5. É um triângulo retângulo porque aqui é um ângulo reto e vamos para a pergunta. Ó, determine a tangente do menor ângulo agudo. O menor ângulo agudo é esse aqui, certo? É menor o ângulo agudo entre o lado 4 e o lado que vale 5 do que entre o lado que vale 3 e o lado que vale 5. Aqui tem uma abertura maior. Então esse aqui é o menor ângulo agudo, que eu vou chamar de alfa aqui, para todos os efeitos. E nós queremos calcular a tangente desse alfa. Lembre-se, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E nesse caso aqui do ângulo alfa, o cateto oposto a ele é 3 sobre o cateto adjacente, ou seja, aquele que está ao lado do ângulo, é 4. Simples assim. Chegamos na alternativa C. 3/4. Bora para a próxima questão. Questão 24. Considere a função. Vou reescrever aqui um pouco maior. f de x igual a 2 elevado a 4x mais 7. Se A e B são tais que f de A é igual a 16 vezes a f de B, pode-se afirmar qual dessas alternativas aqui? Bom, vamos lá escrever a informação. Eu tenho que f de A é igual a 16 vezes a f de B. Calculando f de A, deixa eu apagar aqui e colocar da cor vermelha para ficar mais fácil de perceber. Tem gente que tem muita dificuldade quando tem letras, tá? Talvez você não seja o caso, mas tem pessoas que têm essa dificuldade. Então, por isso que eu estou trocando pela cor vermelha aqui, ó. Eu vou trocar aonde tem x aqui na nossa fórmula, na nossa função, pelo valorzinho A. Então, só está escrito aqui em cima, ó. Percebe? Quando eu faço a f de A, isso resulta 2 elevado a 4 vezes A mais 7. E a gente vai fazer a mesma coisa no que se refere ao B. A f de B é igual a 2 elevado a 4 vezes o B mais 7. Então, vamos trocar aqui. Ao invés de escrever f de A, eu vou escrever isso daqui. E ao invés de escrever f de B, nós vamos escrever isso daqui. Vai ficar assim, então. 2 elevado a 4A mais 7 igual a 16 vezes f de B, que vale 2 elevado a 4b mais 7. Percebe como tudo está na base 2 praticamente aqui, menos esse 16? Mas é possível escrever o 16 na base 2. Se nós fatorarmos esse 16, a gente tem, vou colocar a continha aqui no canto, no rascunho, tá?
16 dividido por 2 resulta 8, que dividido por 2 resulta 4, que dividido por 2 resulta 2, finalmente dividido por 2 resulta 1, portanto, 2 elevado a 4. Já poderia ter escrito aqui, inclusive, né? Vou apagar esse 16 aqui e vou colocar 2 elevado a 4. E aqui nós temos uma multiplicação com a mesma base. Lembre-se, quando você tem uma multiplicação e as bases são iguais, você mantém a base e soma os expoentes. Então, eu vou pegar esse 4 aqui, que é o nosso expoente, mais esse outro valor aqui, que é 4b mais 7. E do outro lado, nós ainda temos 2 elevado a 4a mais 7. Agora as bases estão iguais, eu corto essa base com essa base, igualando os expoentes. Vamos ficar aqui com, deixa eu escrever aqui mais para a esquerda, ó, 4a mais 7 é igual a 4 mais 4b mais 7. Eu poderia ter feito aquela adição, mas eu não quis, porque eu quero eliminar esse 7 aqui da esquerda com esse 7 que está aqui na direita, pela lei do corte, né? Nós temos o mesmo valor somando dos dois lados, eu posso cortar os dois. Ficamos aqui com 4a igual a 4 mais 4b. Como tudo aqui está no formato com a e b do lado esquerdo do sinal de igual, eu vou pegar esse 4b que está do lado direito e vou reescrever do lado esquerdo do sinal de igual. Então, nós vamos ficar com 4a menos 4b igual a 4 aqui do lado direito. Fazendo a simplificação, dividindo tudo por 4, nós temos a menos b igual a 1. E esse formatinho aqui é justamente o que está escrito na letra E. Portanto, chegamos à alternativa correta. Eu espero que você tenha gostado da questão. Mais uma folhinha do nosso A4 concluída, hein? Lembre-se de dar uma conferida aqui na descrição, no comentário fixado, para você obter a sua. E bora para a próxima questão. Questão 25. Seja log de A na base 3 igual a 4 e log de B na base 3 igual a 2, qual é o valor de log de A ao quadrado sobre B na base 3? Para isso, a gente precisa lembrar das propriedades do log. Uma dessas propriedades nos diz que, quando a gente tem uma divisão aqui no logaritmando, a gente pode pegar e reescrever isso que está acontecendo aqui como o log do numerador, que é A ao quadrado, menos o log do denominador. Menos porque é uma divisão que está acontecendo. Se fosse uma multiplicação, a gente escreveria mais. Log do denominador, que é B. Ambos precisam ficar na base 3, tá? Então, aqui é log de A ao quadrado na base 3, menos log de B na base 3. Aqui existe uma outra propriedade também, que é quando a gente tem um expoente no logaritmando, esse expoente ele pode descer aqui para fora desse logaritmo, ele pode descer multiplicando. Então, reescrevendo isso, nós temos 2 vezes log de A na base 3, menos log de B na base 3. Nada tão terrível assim, tá, gente? Agora é só substituir, ó. Log de A na base 3 vale 4, então eu vou trocar aqui o valor por 4. Vou repetir esse 2 aqui que está multiplicando, tá? 2 vezes o 4, menos log de B na base 3, que o exercício disse que é 2. Então, menos 2. 2 vezes 4 resulta 8, menos 2 resulta 6. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Não se julgue, tá? Às vezes você não lembrou de alguma regra aí do logaritmo e tal, muita gente considera difícil, então você já vem com aquele trauma. Na próxima é lembrar dessa regrinha aí e fazer com calma. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui com essa questão. E bora fazer a próxima. Questão 26. Quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas a partir de um grupo de 10 pessoas? Aí, meus amigos, mais uma questão de memória aí de você lembrar da combinação. A gente tem uma combinação de 10 pessoas formando grupos de 4 pessoas. Por que eu sei que é combinação e não é arranjo? Porque se eu formar 2 grupos ali, vamos supor, tá? São 4 pessoas, então eu tenho a Ana, a Bia, Cláudia e a Duda. Tem essas 4 pessoas aqui. Se eu falo assim, ó, existe um grupo com a Ana, a Bia, Cláudia e a Duda, e eu mudo elas de ordem, por exemplo, a Bia vem aqui é a Duda e aqui é a Cláudia. Se nós temos esses 2 grupos aqui, né? Um deles, Ana, Bia, Cláudia e Duda. Outro grupo, Bia, Duda, Ana e Cláudia. Eu preciso dizer se são grupos diferentes ou se são iguais. E nesse caso aqui, são iguais, né? São as mesmas pessoas que estão no grupo. Então, em situações assim, você tem uma combinação. Eu costumo passar uma dica para as pessoas lembrarem que é assim, ó, o início da palavra, né? Combinação é quando você troca a ordem e tudo continua a mesma coisa. E é arranjo quando você muda a ordem e isso altera o resultado. Então, se continua a mesma coisa, combinação. Se altera, arranjo. Ó, merece teu like nesse vídeo, hein? Procurei bastante por um exemplo real com bandeiras de verdade e descobri esse exemplo aqui. Se você estiver se referindo a Mônaco, o vermelho fica em cima, o branco fica embaixo. Se você estiver falando da Polônia, é o contrário, o branco fica em cima, o vermelho fica embaixo. Então, se você altera a ordem e o resultado se altera, isso é um arranjo. Voltando para o nosso exemplo, temos uma combinação, pelo que eu já expliquei,
Então basta lembrar da fórmula da combinação, que é a combinação de 10 elementos tomados 4 a 4 é igual a 10 fatorial dividido por 10 menos essa outra quantidade aqui, que no caso é 4 fatorial, multiplicando por 4 fatorial. No arranjo, a fórmula é extremamente parecida, só não teria essa última multiplicação aqui embaixo, beleza? E agora a gente resolve. 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E eu vou parar aqui porque é estratégico, né? Se a gente fizer 10 menos 4, isso daqui também resulta 6. E aí vai ficar 6 fatorial. Esse fatorial em cima eu vou poder cancelar com esse de baixo, certo? E aí o resultado é 1. Eu não preciso ficar fazendo toda a multiplicação. E aqui a gente ainda tem o 4 fatorial, que é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes o 1, que eu não preciso escrever. Continuando aqui na linha de baixo, nós temos... Deixa eu colocar em ordem aqui, ó, só para ficar fácil de ver de onde que saíram os resultados, tá? Eu vou colocar primeiro esse 10, eu gosto de fazer assim, ó. Pego o maior número e divido pelo menor possível aqui, ó. 10 divide por 2. Então, eu vou colocar esses dois primeiros. Depois eu tenho o 9, ele é divisível por 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9 sobre 3. E eu tenho o 8, é possível dividir por 4. Então, 8 e aqui 4. Só reordenei, porque a gente pode fazer isso, né? Faltou escrever aqui esse 7. E agora a gente pode fazer primeiro as divisões. 10 dividido por 2 resulta 5. 9 dividido por 3 resulta 3. 8 dividido por 4 resulta 2. E temos o 7. Estratégiazinha para fazer conta rápida. Durante a sua prova de concurso, isso é extremamente útil, tá? Quando você puder multiplicar 2 por 5, multiplique. 2 vezes 5, 10. Fica mais fácil de fazer conta. Isso aqui vai resultar 10. E 3 vezes o 7 resulta 21. E é muito fácil você multiplicar 10 por 21. Basta você acrescentar esse zerinho à direita, né? Então, nós temos aqui como resultado final 210. Vou colocar isso aqui como um pensamento apenas, tá? Um lembrete aí para você. E a alternativa correta é a letra C. Bora para a próxima questão. Dada a função trigonométrica f de x igual a 3 mais 2 vezes seno de x, qual é o conjunto imagem dessa função? Para descobrir isso, eu vou pegar ali a menor imagem possível para o nosso seno. Você precisa se lembrar que o seno ele vai variar desde o menos 1 até o 1. E o seno vai valer menos 1 quando o x vale menos π sobre 2, ou então menos 90 graus. Não vou entrar em muitos detalhes aqui para essa explicação não ficar muito grande, tá? Mas se você achar necessário, comenta aqui que eu venho com um vídeo falando só sobre essa parte aqui da trigonometria. Mas focando nisso que eu falei, ó, vamos escrever aqui o menor valor, que é quando x é igual a menos π sobre 2. Quando isso daqui acontece, o seno de menos π sobre 2 é igual a menos 1. Esse é o menor valor. E algo muito parecido acontece para o maior valor. Só que ao invés de ser menos π sobre 2, nós temos π sobre 2, ou então 90 graus. Quando nós trocamos o x por π sobre 2, o seno de π sobre 2 vai ser igual a 1. O maior valor possível ali. Beleza, então descobertos o menor e o maior valor possível. Agora, quando a gente trocar esses valores aqui na nossa função, o que vai acontecer, né? Se eu trocar o valor do x por menos π sobre 2, eu vou obter aqui, ó, o valor do seno de x como menos 1. Então, eu vou fazer essa troca ali, ó. Deixa eu colocar 1. Então, o menor valor da f de x vai ser 3 mais 2 vezes seno de x. E aí, eu estou olhando aqui para o seno de x como o menor possível, que é menos 1. Então, essa continha aqui que a gente vai fazer. 3 mais 2 vezes menos 1 é a mesma coisa que 3 menos 2, que é a mesma coisa que 1. Portanto, esse é o menor valor possível da f de x. Agora nós vamos calcular o maior valor possível. O processo vai ser o mesmo, tá? Eu vou escrever aqui 3 mais 2 vezes o valor do seno nesse x aqui, quando o x vale π sobre 2. Então, o valorzinho do seno vai ser 1, eu substituo aqui, e isso é igual a 3 mais 2, né? 2 vezes 1, 2, e 3 mais 2 resulta 5. Portanto, o menor valor dessa imagem é 1 e o maior é 5. A imagem da função é igual ao conjunto de valores aqui, que inicia em 1, incluindo 1, e vai até 5, incluindo o 5, fechado nos dois. Portanto, alternativa D. Resolvida a questão 27, concluída mais uma folhinha do nosso PDF e bora para a próxima questão. Questão 28. João decidiu investir R$15.000 em um fundo de investimento. Ele tem duas opções. Aplicar o valor a juros simples de 6% ao mês por 8 meses, aplicar o valor a juros compostos de 5% ao mês pelo mesmo período. Qual será o montante total que João terá ao final de 8 meses na opção de juros compostos? Essa daqui é muito importante que você
preste atenção no que eu vou te explicar. Não que as outras não fossem, né? Mas aqui tem uma estratégia, tá? Porque quando você escrever a fórmula, você vai ver que a conta é muito grande se você for fazer ela em detalhes, passo a passo. Então, é interessante aqui, como é uma questão de concurso, você saber como chutar de forma correta. Então, a primeira coisa a se lembrar aqui, já que a gente vai usar juros compostos, né? É de que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa daqui é a formulazinha. E aí, nós temos 15 mil reais. Esse daí vai ser o capital. Capital do João, na verdade, né? 15 mil reais vai multiplicar por 1 mais a taxa, que nos juros compostos aqui equivalem a 5%. A gente pode escrever assim, 5%. A gente pode escrever 5 por 100 ou fazer essa divisão e escrever 0,05. Tanto faz. Eu vou preferir essa última, 0,05. Elevado ao tempo que foi dado aqui, né? 8 meses. E aí você já está vendo o problema que a gente tem em mãos, né? Você tem uma conta aqui muito grande para fazer, ó. 15 mil vai multiplicar por 1,05 elevado a 8. Você teria que fazer aqui 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, 8 vezes isso. Mas olha só como que fica mais prático se você fizer a conta assim, ó. Vou fazer a primeira vez aqui. 1,05 e multiplica 1,05. Faz a conta normal ali. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 0, 0. Com 2 que foram 2. 5 vezes 1, 5. Pula quando houver zeros aqui, mas você vai pular a multiplicação por 0 e vai pular uma casinha também. Você começaria a escrever aqui, né? Ó, 0, 0, 0. Ao invés de fazer isso, o que você vai fazer? Você não vai escrever isso e você vai começar pela multiplicação aqui do 1, tá? Só que não vai escrever aqui, ó. Você vai escrever aqui o resultado de 1 vezes 5 aqui na próxima, ó. 5. Tá? Você vai pular essa multiplicação por 0, continuar aqui e pular uma casinha também. Só para não ter que escrever 0, 0, 0, certo? Então, 1 vezes esse valor aqui vai ser 5, 0 e 1. Agora a gente adiciona. Eu tenho aqui 5, 2, 10, vai 1. 1 mais 0, 1. E aqui, 1. E como nós temos 4 casas decimais, aqui também nós teremos 4 casas decimais. Eu tenho, então, 1,1025. Isso daqui é o resultado de 1,05 ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. Então, a gente pode pular etapas aqui. Ao invés de você fazer de novo por 1,05, você pode pensar assim, ó. Eu vou pegar agora esse valor aqui que nós temos e vou multiplicar por ele mesmo. Assim você tem esse valor ao quadrado vezes esse valor ao quadrado. Você já salta para esse próprio valor à quarta. Poupa bastante tempo. Vamos lá fazer a continha juntos aqui, ó. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 0, 0, mais 1 que foi 1, 5 vezes 1, 5 e 5 vezes 1, 5. Agora multiplicando por 2. Aqui a gente não pulou nada, então vou escrever só uma casinha depois, né? 2 vezes 5, 10, fica 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1 que foi 5. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes aquele outro 1, 2. Beleza? Aqui tem 0. Aqui eu salto uma casa por causa do 0. Eu salto outra casa. Beleza? E aí vamos escrever o resultado da multiplicação por 1. Que é simplesmente o número de cima, né? 5, 2, 0, 1 e 1. Aqui é a mesma coisa, ó. 5, 2, 0, 1 e 1. Porque a gente multiplicou por 1 de novo. Então, olha esses truques que legal. Você consegue terminar a conta mais rápido, ó. 5, 2, 5 mais 1, 6. 5 mais 5, 10. Fica 0 e vai 1. Esse 5 mais esse 5, 10. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. 10 mais 5, 15. Fica 5 e vai 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Aqui 1, aqui 2 e aqui 1. E temos no total 8 casas decimais. Então aqui nós teremos também 8 casas decimais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula vai ficar aqui. Então, só para garantir que você entendeu bem. Ó. Aqui nós temos 1,05 ao quadrado. Aqui também nós temos 1,05 ao quadrado. E 1,05 ao quadrado vezes 1,05 ao quadrado, eu tenho a base igual, vou somar os expoentes. Ou seja, o resultado aqui ó, é 1,05 na quarta potência. E aí, é muito complicado você pegar esse valor gigantesco no seu concurso público e multiplicar por ele mesmo. Número por número ali. Você não precisa fazer isso para ficar com 1,05 à quarta vezes 1,05 à quarta e isso ser exatamente 1,05 à oitava. Isso demoraria muito tempo. Minha sugestão para você é assim, ó. Já que você chegou nesse número bem grande, arredonda ele aqui, ó, para 2 casas decimais. A gente vai arredondar para 1,22, porque aqui é 5. E isso faz com que esse número aqui avance uma unidade. Então, nós temos 1,22 aproximadamente, tá? Vou colocar aqui o sinal, ó, aproximadamente 1,22. 1,05 à quarta é aproximadamente isso. E aí a gente faz esse vezes ele mesmo. 1,22 vezes 1,22
é a mesma coisa aqui. Aqui eu tenho 4, 4, 2. Aqui também 4, 4, 2. E aqui 2, 2, 1. Somando, temos 4, 8, 8, 4, 1. 4 casinhas decimais, aqui também. Aproximadamente 1,5. Beleza? Aí vem algo extremamente legal, ó. Eu estou arredondando para cima. Vou arredondar para 1,5, tá? Aproximadamente 1,5. Vou escrever também aqui, ó. Aproximadamente, tá? 1,5. Arredondei aqui para cima, arredondei aqui para cima também. Então, o resultado que a gente chegar aqui, ele vai ser maior do que o resultado de verdade. Se a gente tivesse feito a continha com todas as casinhas decimais ali. Ele é maior do que o resultado real. Portanto, eu vou fazer a multiplicação aqui de 15 por 1,5 e isso vai dar um resultado necessariamente maior do que o resultado real. Já vou te falar por que é importante você prestar atenção nisso, tá? Ó, 15 mil vezes 1,5 é a mesma coisa que 15 mil vezes 1, que é o próprio 15 mil, mais 15 mil vezes meio, que é a metade de 15 mil, né? 7.500. Aí fazendo essa adição aqui, nós temos 22.500. Como daqui para cá foi uma aproximação, eu vou colocar aqui o símbolo, ó, aproximadamente. M é aproximadamente isso, aproximadamente isso, aproximadamente isso. E agora faz sentido o que eu estava dizendo antes, ó, estamos com um resultado maior do que o resultado real. Portanto, não existe chance de isso aqui ser o resultado certo, tá? Não é porque 22.500 está perto de 22.680 que eu vou marcar essa opção. Porque isso daqui já deu mais do que deveria. Então, com certeza, não é a opção D. E nem vai ser uma opção maior do que ela, né? Aqui é 23 mil, já passou muito. Então, vai ser menor do que 22.500, mas não tão menor assim como a opção B ou a opção A. Portanto, por eliminação e por aproximação aqui, a gente consegue o resultado de 22.161,83 centavos. A opção certa é a opção C. Essa partezinha aqui dos rascunhos eu vou deixar para você por escrito também, tá? E eu peço, por favor, que você lembre que são valores aproximados. Bora para a próxima questão. Questão 29. Os pontos 2, 3, 3, 7 e 5C pertencem ao gráfico da função afim f de x igual a ax mais b, na qual a função sai dos reais e chega nos reais. O valor de C é quanto? Bom, nós temos aqui dois pontos com valores, então tá fácil de descobrir, tá? Eu vou reescrever aqui essa função. Só que ao invés de escrever f de x, eu vou escrever assim, ó, y, porque eles são a mesma coisa, é igual a que multiplica x mais b. E nós temos aqui o pontinho 2, 3. O que o pontinho 2, 3 nos diz? Ele nos diz que o valor de x sendo 2 vai fazer com que o valor de y resulte 3. Então, eu vou pegar esse primeiro ponto e substituir os valores aqui. Ao invés de escrever y, eu vou escrever o valorzinho aqui, que é 3, igual ao a, que a gente desconhece, a gente não sabe ainda como é essa fórmula, mas nós sabemos o valorzinho de x. X aqui nesse ponto vale 2, então eu vou trocar aqui por 2. E também não sabemos o valor de b, então eu só vou repetir por enquanto. Aí nós vamos fazer a mesma coisa para o próximo ponto aqui, onde o valor de x é 3 e o valor de y é 7. Então, ao invés de escrever y, eu vou escrever 7. E isso é igual a que multiplica o valor de x, que é 3, mais b. Temos aqui um sistema. E aí eu vou reescrever esse sistema da seguinte forma. Ó. Como eu quero fazer uma subtração para poder eliminar esse b aqui, eu vou escrever os valores maiores em cima. Vou colocar assim, ó, 7 igual. A gente já pode fazer essa multiplicação aqui, né? a vezes 3 ou 3 vezes a é a mesma coisa. Então, aqui 3a mais o b. Escrevi primeiro essa linha na parte de cima e eu vou escrever essa linha aqui na parte de baixo para ficar mais fácil de observar. E vou escrever o oposto dos valores. Vou colocar todos eles com um sinal trocado. A gente pode fazer isso, né? Multiplicar por menos 1 dos dois lados do sinal de igual. Então, ali vai ficar assim. Menos 3 igual. Aqui eu tenho a vezes 2 que resulta 2a. Mas como eu estou escrevendo o oposto, vai ficar menos 2a. E aí ficaria o b, só que como eu estou pegando o oposto, aqui vai ficar menos b. E agora fica claro o motivo, né? Quando a gente adiciona essas duas equações aqui, olha só que legal, ó. 7 menos 3 vai resultar 4. Isso é igual a 3a menos 2a. A e b menos b cancela. Eu não preciso escrever que é 0, por exemplo. Então chegamos no valor de a. A vale 4. Agora, a partir de uma das fórmulas aqui, a partir de uma das equações, a gente consegue chegar no valor de b. Eu vou usar essa de cima. Ó. Vamos lá. 7 igual a 3 vezes o valor de a, que nós já sabemos que é 4. Vou colocar aqui, ó, um risquinho vermelho e uma setinha. 3 vezes 4 mais o valor de b. Ou seja, 7 é igual a 12
mais B. Esse 12 vai para o lado esquerdo subtraindo, né? Vai ficar 7 menos 12. Então, B é igual a menos 5. Chegamos ao valorzinho de B e já temos o valorzinho de A. Portanto, podemos reescrever essa função agora com os valores de A e B. Nós sabemos aqui que a f de x é igual ao valor de A, que é 4 vezes o x, mais B, que vale menos 5. Então, quando eu fizer assim, mais B, eu vou ter que trocar esse valor do B aqui, vai ficar menos 5. E quando a gente multiplica mais vezes menos, o resultado é menos. Então, eu posso escrever direto já. Menos 5. 4x menos 5. E aí, vamos para a pergunta. Ó. O valor de C é quanto? Bom, C está nesse pontinho aqui. Nesse pontinho, o valor de x foi substituído por 5. Então, basta que agora a gente substitua onde houver x aqui por 5 e a gente vai descobrir quanto vale o y, né? Que nesse caso aqui é C. Vamos lá, ó. F de 5 é igual a 4 que multiplica 5 menos 5. 4 multiplicando por 5 é 20 e 20 menos 5 resulta 15. Portanto, f de 5, ou ainda o valor de y quando x vale 5, é 15. Chegamos na nossa resposta final. A alternativa correta aqui é a letra D. E vamos para a última questão dessa prova. Questão 30 aqui para fechar com chave de ouro. Uma fábrica de conservas utiliza 8 máquinas idênticas. Já vamos começar a escrever aqui, tá? Quantidade de máquinas, 8. Para processar 400 quilos de tomates. Então, na segunda coluna, nós teremos tomates. E a unidade de medida é quilos. 400 quilos. Em 6 horas. Portanto, a terceira coluna refere-se a tempo. E ele é dado em horas. Então, 6 horas. Devido à manutenção de emergência, o número de máquinas foi reduzido para 5. Então, ao invés de 8, agora nós temos 5 máquinas. Com esse novo cenário e mantendo-se o ritmo de trabalho, a fábrica precisa processar 650 quilos de tomates. Então, aqui nós temos agora 650 quilos como demanda para a produção. Assinale a alternativa que representa o tempo total necessário. Então, esse é o X da questão, para que essas 5 máquinas completem o processamento dos 650 quilos de tomate. Agora é o seguinte, ó, atenção na estratégia aqui, para você nunca errar questões que envolvam regra de 3 composta, porque essa estratégia é muito legal. A primeira coisa que você vai fazer é focar na coluna onde aparece o X. É aqui que você precisa ter o foco. E você vai fazer uma seta. E não interessa para onde é essa seta. Se essa seta é para cima, se essa seta é para baixo, tanto faz. Você vai fazer uma seta aqui e a gente vai olhar, antes de mais nada, a proporção em relação ao tempo, porque é onde está o X da questão. Você vai olhar essa coluna e comparar com as outras, beleza? Então vamos comparar aqui tempo com quantidade de máquina. Atenção na formulação da pergunta, hein? Se nós vamos usar mais tempo, isso significa que nós usamos mais máquinas ou menos máquinas? Se eu preciso usar mais tempo, é porque eu tenho menos máquinas. Entende? Então, uma está crescendo, uma grandeza cresce, que é o tempo, e a outra reduz. Então, estão indo em sentido contrário. Essa seta serve para indicar isso. Por que eu falei que tanto faz aqui para onde que vai essa seta? Porque se você pensasse o contrário, valeria a mesma pergunta. Se eu estou usando menos tempo, isso significa o quê? Que eu tenho mais máquinas ou menos máquinas? Se eu estou usando menos tempo, é porque eu tenho mais máquinas, eu consigo produzir mais rápido. Percebe? A setinha aqui na máquina seria para o outro lado. Então, a gente não está fazendo conta com os números aqui. Nós só estamos observando se a proporção é direta ou inversa. Agora, importante, você vai comparar novamente aqui a questão do tempo em relação a essa coluna aqui de tomates. Você não pode comparar tomates com quantidade de máquinas, porque o X está aqui no tempo, tá bom? É ele que você vai comparar com o restante. Vamos lá. A setinha está para baixo, então vou manter ela para baixo aqui, ó. Se eu estou usando menos tempo, eu consigo produzir uma maior quantidade de tomates ou eu vou produzir menos tomates, se a gente usa menos tempo. Só levando essas duas coisas em consideração. Esquece a quantidade de máquinas. Se eu estou usando menos tempo, eu vou acabar produzindo menos tomates também. Então, tempo em relação a tomates é diretamente proporcional essa relação. Feito isso daqui, agora a gente se preocupa com a escrita, com as contas, tá? Essa parte aqui é uma das mais importantes, é onde a galera mais erra. Eu ministro aulas particulares há mais de 10 anos e a galera erra muito isso, porque começa a se preocupar com continha logo no início. Próxima parte, você vai escrever essa coluna da forma como ela está. 6 está em cima, X está embaixo. E vai colocar o sinal de igual.
Aí você escreve todo o restante como uma multiplicação. Se a setinha relativa a essa grandeza que você está escrevendo estiver na mesma direção que essa setinha aqui do tempo, você vai escrever do jeito que está. Que é esse caso aqui, né? Ó, tá vendo 400 e 650? A setinha está indo para baixo, igual essa daqui. Então, quando a gente for escrever esses números aqui do tomate, a gente vai escrever do jeito que está. 400 em cima, 650 embaixo. Agora, quando a setinha do tempo está numa direção e essa daqui, por exemplo, está em outra, você não vai escrever do jeito que está. Você não vai escrever 8 no numerador e 5 no denominador, e sim o contrário. Você vai escrever 5 no numerador e 8 no denominador, porque é uma proporção inversa. Você vai inverter ali essa fração, certo? Multiplicado por, aí sim a gente escreve essa daqui do jeito que está, né? Porque setinha para baixo e aqui também. Então a gente escreve simplesmente ali 400 dividido por 650. Não tem mais muito como errar agora, porque a gente já fez o que era necessário para fazer as contas, né? Tem uma dica também que eu gosto de dar para as pessoas, que é assim, ó, você pode trocar tudo que está em cima por tudo que está embaixo também, se você preferir escrever o x em cima. Vai ficar assim, ó, x sobre 6 igual a 8 sobre 5 vezes 650 sobre 400. Aí como você inverteu todos eles, você manteve essas proporções ali que são diretas e são inversas, tá? Então não tem problema de fazer isso. Esse 6 aqui que está dividindo do lado direito, a gente pode escrever ele multiplicando. Então deixa eu fazer isso daqui. Nós temos x igual a 8 vezes 650 vezes 6. Tudo isso dividido por 5 vezes 400. Como apenas acontecem multiplicações e divisões aqui, eu posso cortar esse 0 à direita com esse 0 à direita daqui. Aqui tem 8, né? Aqui tem 40. Então, nós podemos dividir esse 8 aqui por 8. E esse 40 aqui, nós podemos dividir ele por 8 também. Deixa eu escrever o resultado aqui embaixo, ó. X vai ser igual a 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 65 vezes 6 é a mesma coisa que escrever 65 vezes 6. E isso aqui está sendo dividido por. Aí eu tenho 40 dividido por 8. O resultado disso é 5. Dessa divisão aqui. E aqui eu tenho outro 5, então eu vou escrever esse outro 5 aqui. Bom, agora nós podemos dividir 65 por 5. Isso aqui vai resultar 1, aí resta 1, 3, beleza? Vai ficar assim, ó, 13 vezes 6 dividido por 5. Aí vou fazer essa multiplicação aqui em cima, ó. 13 vezes 6, 6 vezes 3, 18, fica 8 e vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1 que foi 7, vai ficar 78, dividido por 5. Aí tem algo que eu gosto de fazer aqui, ó, quando tem 5 no denominador, que é multiplicar por 2 em cima e embaixo. A gente simplifica. Porque eu prefiro fazer continha de multiplicação por 2 do que divisão por 5. 2 vezes 8 resulta 16, fica 6 e vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1 que foi 15. E aqui embaixo, 5 vezes 2, 10. E é muito fácil fazer divisão por 10, né? Isso daqui resulta 15,6. Lembre-se, nós estamos falando do valorzinho de x. E x é o tempo dado em horas. Quando a gente chega na conclusão de que x é igual a 15,6, isso são 15 horas mais 0,6 horas. Quando eu penso em 0,6 horas, nós estamos falando de quantos minutos, né? 0,6 vezes 1 hora é a mesma coisa que 0,6 vezes 60 minutos. Isso aqui vai resultar 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36. E aqui tem uma casinha decimal, então aqui também vai ter uma casinha decimal, portanto, 36 é o resultado dessa multiplicação. 15 horas e 36 minutos é a nossa resposta final. Alternativa C. E a gente finaliza aqui nossa última folha do PDF bonitão e todas as resoluções. Lembre-se, link aqui na descrição, no comentário fixado. Eu te vejo na próxima. Um forte abraço e até lá. Falou!